Glória a Deus. Quem aqui, além de mim, está esperando uma resposta de Deus? A resposta está na palavra do Senhor. E eu estou recebendo essa resposta. Eu creio na palavra do Senhor. E você crê na palavra do Senhor? Amém ou não amém? Aleluia. Toda vez que você precisar, e nós precisamos todos os dias, de uma resposta de Deus, a resposta está na palavra de Deus, irmãos. É por causa dela que nós estamos na presença do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, então, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Vamos ler dos versículos 1 ao 14. Jeremias, capítulo 29. Dos versículos 1 ao 14. À medida que você encontrar, ponha-se de pé, para nos acompanhar com a leitura da palavra de Deus. Jeremias, capítulo 29. Dos versículos 1 ao 14. Conforme for encontrando, faça como os irmãos e irmãs se coloquem de pé. Quem encontrou, fala: encontrei. Assim diz a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 29, dos versículos 1 ao 14. São essas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, dos quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares, comam do seu fruto, casem, tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na cidade da Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado de vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Aleluia, aleluia, aleluia.
Louvado seja o Senhor, aleluia, pelo poder da tua palavra, pela palavra poderosa que nos é revelada em todo o tempo, por essa palavra com a qual o Senhor nos abençoa esta noite, para estarmos compartilhando com a tua igreja, Senhor Jesus, com a tua noiva, Pai, Deus amado, com os teus filhos e filhas, porque carecemos de respostas, para a direção dos nossos passos, ó Pai, todos os dias, e a resposta está na tua palavra, porque Jesus Cristo, tu és a palavra, e é o caminho, e é a vida. Ninguém vai a ti, senão pela tua palavra, meu Deus, que é o próprio Cristo. Muito obrigado pelo privilégio de tê-la conosco, com liberdade, de podermos nela meditar e dela compartilhar com o teu povo reunido aqui. Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se. Aleluia. Irmãos, o texto que nós lemos nos fala, nos mostra, em Jeremias capítulo 29, que o povo de Judá e o povo de Jerusalém, o povo de Deus, estava cativo na Babilônia, havia sido levado em cativeiro o rei Jeconias, a rainha, os ferreiros, os copeiros, os mestres, os habilidosos, os jovens, todos os principais ali tinham sido levados cativos por Nabucodonosor. Eles estavam vivendo numa condição de cativeiro, eles estavam vivendo como prisioneiros, estavam habitando numa terra onde eles não queriam estar. Cativeiro é um lugar onde há perda de direito, ou seja, quem é cativo não tem os seus direitos assegurados quando tinha em sua própria terra. Quem é cativo está num lugar de opressão. Quem está em cativeiro está num lugar de violência. Quem está em cativeiro está num lugar de choro. Cativeiro é um lugar onde ninguém quer estar. Cativeiro é um lugar para onde ninguém quer ser levado. Mas esse povo estava cativo. O povo de Deus, o povo de Judá, o povo de Jerusalém estava em cativeiro, estavam lá, foram levados por Nabucodonosor para a Babilônia. E nesse contexto, o Senhor está falando conosco. A primeira coisa que você precisa entender ou perguntar-se é: por que o povo estava cativo? O que levou o povo a estar cativo? O que deu autoridade a Nabucodonosor de tocar no povo escolhido, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, o povo de Deus? O que deu liberdade, o que deu autoridade para que Nabucodonosor pudesse se levantar contra o povo de Deus e prevalecer contra o povo de Deus e levá-lo cativo para a Babilônia? E aí, quando você começa a ler a Bíblia para entender essas coisas, abra comigo a tua Bíblia lá em Jeremias capítulo 25, porque você precisa entender esse contexto. O povo foi levado cativo. Jeremias capítulo 25, a partir do verso 1, fala assim: palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o 1º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre e de novo eu a tenho anunciado a vocês, mas vocês não a escutaram. Também sempre e de novo o Senhor enviou seus profetas, seus servos, mas vocês não escutaram nem inclinaram os ouvidos para ouvir. Enquanto eles diziam: convertam-se agora cada um de vocês do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e a seus pais desde os tempos antigos para sempre. Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem provoquem a minha ira com as obras de suas mãos. Então não lhes farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvido, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira com as obras de suas mãos, para o próprio mal de vocês. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos:
visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os moradores e contra todas essas nações ao redor, e as destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas, e a alegria, e a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e essas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70. Pega água para mim, irmão. Por que o povo, lá em Jeremias capítulo 29, estava cativo, sido levado por Nabucodonosor? Porque aqui no capítulo 25 a gente começa a entender um pouquinho do contexto da história, do porquê esse povo, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo do Deus Todo-Poderoso, que não perde uma batalha, tinha sido derrotado por Nabucodonosor e sido levado cativo pela Babilônia. Eles foram levados cativos por causa da desobediência. Fala, desobediência leva ao cativeiro. Desobediência leva à prisão. Querido, a desobediência do povo era o que Nabucodonosor precisava para prevalecer contra o povo de Deus. O profeta Jeremias estava 23 anos falando com o povo da ordem do Senhor. 23 anos falando e falando. Ele falava assim, eu falava e de novo dizia, e eu falava e o Senhor levantava outros profetas e de novo eles falavam, mas vocês não deram ouvido. Foram 23 anos o profeta falando e o povo não ouviram. O profeta falou, olha só, todos vocês convertam-se dos seus maus caminhos. Converter é mudar de direção, ou seja, saia do caminho que você está caminhando e vá para o caminho de salvação, porque você tem andado por um caminho de perdição. E para quem que o profeta está falando? Para aquele que não aceitou hoje Jesus como Senhor e Salvador? Não, ele falava para o povo de Deus, ele falava para Jerusalém, ele falava para Judá, ou seja, ele falava para a igreja do Senhor. E o Senhor está falando, ei, você está na igreja, mas seus caminhos não andam retos. E o Senhor vem falando com Jeremias. Falou aqui, ó, só através de Jeremias, foram 23 anos falando e de novo, mas o povo não dava ouvido. Convertam-se dos seus maus caminhos. Maus caminhos são caminhos que te levam para longe de Jesus. Maus caminhos são caminhos que te levam para longe da presença do Senhor. Maus caminhos são caminhos que te afastam do propósito do Senhor. E quem estava aqui quarta-feira entendeu isso. Convertam-se dos seus maus caminhos. Versículo 5 do Jeremias 25 vai falar, convertam-se da maldade dos seus corações. A gente fica pensando e confiando no desejo do coração, achando que é vontade de Deus. O coração do homem é enganoso. E o nosso coração está cheio de desejo, está cheio de vontades, mas os desejos do nosso coração vão nos afastar do caminho do Senhor. Porque se o desejo do meu coração fosse bom, Jesus não precisava ter vindo buscar aqui a igreja, sim ou não? Vindo morrer para salvar a igreja, sim ou não? Se o meu coração fosse bom, ele não precisava voltar para buscar a noiva, para morar no céu, sim ou não? Se o meu coração fosse bom, querido, eu nem tinha comido do fruto do pecado. Mas meu coração não é bom. Há sempre caminhos maus que me afastam do centro da vontade do Senhor. Olha para o seu coração. Seu coração vai manifestar as suas ações, ou suas ações vão manifestar o desejo do seu coração. E pergunte-se a si mesmo, esse caminho é bom ou mau? Esse caminho me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? Esse caminho me leva a cumprir o propósito de Deus ou me afasta do propósito de Deus? Porque ainda tem isso. Tem crente que está dentro da igreja e não está cumprindo o propósito. Porque vir para a igreja é vinde até mim, mas cumprir o propósito é vinde após mim. É siga o meu caminho de fazer a minha missão. Você está me entendendo, sim ou não? O povo tinha sido levado cativo por desobediência. Eles tinham sido levados cativos porque estavam andando em caminhos tortuosos. Eles tinham sido levados cativos porque o coração estava cheio de maldade. Eles tinham sido levados cativos, versículo 6 de Jeremias capítulo 25, porque estavam adorando a outros deuses.
Peraí, pastor, mas eu não tenho estátuas de outros deuses na minha casa. Eu não tenho estátuas de outras religiões na minha casa. Eu não tenho postes ídolos na minha casa. Querido, mas você que está dedicando mais tempo a outras coisas que não o seu propósito na terra, essas outras coisas estão se tornando o seu Deus. Porque ali onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então o seu falso Deus que você está adorando pode não ser uma estátua, mas pode ser algo que está roubando a prioridade de Deus na sua vida. Pode ser algo que está roubando você da presença dEle. E tudo que rouba você da presença de Deus é pedra de tropeço, é outro Deus que você está adorando. Quando Moisés subiu ao monte e Deus estava lá no meio daquele trovão, no meio daquela nuvem, e aquele barulho todo, e escrevendo com o dedo aí da pedra, das tábuas da lei, as leis na pedra, nas tábuas para entregar a Moisés, o povo de Deus estava reunido no pé daquele monte, fazendo um bezerro de ouro, e começou a adorar. Deus vira para Moisés e falou assim: Moisés, desce que o teu povo se corrompeu. Que povo corrompeu? O povo de Deus, aos pés do monte. Então nem sempre andar junto com o povo de Deus quer dizer que você está salvo. O que está salvo é dizer que o seu caminho está reto ou não, o seu coração está obedecendo o propósito ou não. Por onde você tem andado, tem te afastado da presença do Senhor, tem te afastado do propósito, tem te aproximado da presença do Senhor, ou te aproximado do propósito. Aqui o profeta Jeremias já falava no capítulo 25: convertam vocês dos seus maus caminhos, não atente para a maldade de seus corações, e não adorem a outros deuses. E o versículo 6 termina falando assim: e não provoquem a minha ira. O Senhor está falando: não provoquem a minha ira com as obras de suas mãos. Com as obras de suas mãos. O que você tem feito com o que Deus entregou nas suas mãos? Tem trazido alegria e gozo ao coração de Deus, ou tem lhe provocado a ira? Poxa, pastor, janeirão, ano começando, culto de ceia, é sim, querido. Mas a palavra do Senhor é ela que nos dá a resposta. E Ele está te perguntando: aquilo que eu coloquei nas suas mãos, está fazendo o que com isso? Porque se você faz com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, você não faz o que Ele mandou você fazer, o Senhor está provocando a ira. Como assim? Você lembra da parábola dos talentos? Ele entregou 5 talentos para um, esse um foi lá e multiplicou para mais 5. Entregou 2 talentos para um, esse um entregou, que recebeu 2, multiplicou e ganhou mais 2. Ele entregou 1 talento para uma pessoa, e essa uma pessoa, sabendo que aquele senhor era severo, ele foi então e enterrou o talento, com medo de perder o talento que aquele senhor tinha dado. E quando o senhor voltou para arguí-los, para saber o que tinha feito com o talento que ele entregou na mão, aquele que recebeu 5 e conseguiu mais 5, o Senhor se alegrou com ele. O que recebeu 2 e entregou mais 2 para o Senhor se alegrou com ele. Mas aquele que recebeu 1, Deus falou para ele: tu é um servo mau, tu anda no mau caminho, teu coração te enganou. Porque ele dizia: eu sei que o Senhor é um servo, é um Deus, é um Senhor severo, que vai arguir todas as coisas, por isso com medo eu enterrei. Ei, querido, o coração daquele homem da parábola que recebeu 1 talento o enganou. Porque o coração do homem engana. É por isso que eu disse no começo da palavra: o que nos traz a resposta não é o que eu sinto no meu coração, é o que a Bíblia diz, é o que a palavra diz. Amém ou não amém? O povo não ouviu, e por isso foi parar em cativeiro. O versículo 10 de Jeremias capítulo 25 fala o que acontece quando a gente desobedece. Fala o que acontece quando a gente vai a cativeiro porque desobedece. Versículo 10 ele fala assim: eu farei parar o som das festas. Ou seja, não vai ter mais alegria. Quando começa a desobedecer a Deus, eu ando triste, eu ando moribundo, e de repente vem uma tristeza no seu coração, você não sabe de onde vem. Começa a perguntar: será que eu não estou desobedecendo ao Senhor? Porque quando há desobediência, a alegria do Senhor é tomada de mim, eu começo a andar em tristeza. E se eu continuar nesse caminho, eu vou até para o caminho de Emaús. Como assim? Se eu não tenho mais alegria em estar na casa do Senhor, eu vou começar a buscar alegria do lugar de onde eu vim.
E aí eu começo a ter desejos que eu já tinha abandonado na minha vida. De repente eu venho da vida, antes de aceitar Jesus, uma vida que eu consumia álcool, eu consumia algum tipo de droga. E aí, de repente, eu comecei a vir para a igreja, aceitei, comecei a caminhar. Mas de repente eu não percebi, comecei a desobedecer ao Senhor. E essa desobediência começou a me afastar de Deus. E por me afastar de Deus, a alegria de Deus foi embora de mim. E aí eu continuo procurando alegria. E falo assim, se eu não me satisfaço aqui, eu vou buscar lá onde eu estava antes de vir para cá. E vou para o caminho de Emaús. Porque quando há desobediência à palavra de Deus, a festa para, a alegria para. Versículo 10, Jeremias capítulo 25. Quando há desobediência à palavra do Senhor, quando o profeta fala em o nome do Senhor, e a gente não dá ouvido, e você não dá ouvido, e a igreja não dá ouvido, o noivo para de falar, a noiva para de falar. Ele fala assim, ó, não se ouvirá mais a voz do noivo, não se ouvirá mais a voz da noiva. Quem é o noivo? Quem é o noivo da igreja? É Jesus. Toda vez que eu ando em desobediência, a voz de Cristo para. A voz de Cristo cessa. Não há palavra revelada. Você lembra que eu falei um pouquinho aqui de 1 Samuel, quando Samuel dormia aos pés do pai dele? O texto de Samuel vai começar falando assim: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou Samuel. Por quê? Porque os sacerdotes da época andavam em pecado, não tinha mais palavra manifesta. Toda vez que eu ando em desobediência, eu não ouço mais a voz do noivo. Toda vez que eu estou andando em desobediência, eu posso ler a Bíblia, mas não vejo Jesus falar. Eu posso receber um conselho, mas não ouço Jesus falar. Porque eu estou andando em desobediência. E quando eu estou em desobediência, a voz do noivo cessa. O versículo 10 do capítulo 25 de Jeremias continua falando: quando eu ando em desobediência, a voz da noiva cessa. Quem é a noiva? Quem é a noiva? É a igreja, sou eu e você, a igreja. Quando eu ando em desobediência, a voz da noiva cessa. Ou seja, não tem mais adoração. Ah, pastor, não conseguindo mais romper a adoração. Pode ser que você esteja em desobediência. Pastor, não consigo mais romper em oração, como eu rompia a madrugada em oração. Dobrava o joelho e orava 1 hora seguida do joelho e nem percebia. Não consigo mais fazer. Pode ser que a tua voz está cessada por desobediência sua. Porque quando há desobediência, a voz do noivo cessa e a voz da noiva também. Quando a voz do noivo cessa e a voz da noiva também, não há o quê? Relacionamento. O noivo não relaciona-se com a noiva e vice-versa. Se não há relacionamento, não há casamento. Não há casamento. E o noivo sem a noiva continua sendo noivo. A noiva sem o noivo vira noiva de Oséias. Você conhece a noiva de Oséias? Uma prostituta. Está no livro do profeta Oséias. Deus fez Oséias se casar com ela para falar assim: é isso que eu sinto da minha noiva. Ela se corrompe com o outro sendo minha. Toda vez que a noiva não ouve a voz do noivo, ela se corrompe e é comparada na Bíblia a uma prostituta. Quer a resposta de Deus? A resposta está na palavra. Quem está comigo, amém, amém. Por causa da desobediência, ainda no versículo 10 de Jeremias capítulo 25, não se ouve mais o som das pedras de moinho, ou seja, não há mais trabalho. Pedra de moinho aqui é o moinho trabalhando e produzindo. Não há mais trabalho, não há mais produção. Se não há produção, não há riqueza. Se não há riqueza, o que eu tenho? Pobreza. Toda vez que desobedeço, eu paro de prosperar. Toda vez que eu desobedeço, eu paro de crescer. Toda vez que eu não ouço a palavra do Senhor, ainda que Ele tenha falado, de novo falado, por 23 anos falado, e eu não ouço, não obedeço, eu não cresço, eu não prospero. Pastor, eu não entendo por quê. Eu estou naquele trabalho há 3 anos, há 4 anos, nunca fui promovido. Entrou um rapaz lá, tem 6 meses, já foi promovido. Por quê? Pode ser que você não está obedecendo ao Senhor. Então não há produção. Se não há produção, não há riqueza. Rodrigo, se tu não for botar o barco para pescar todos os dias, tem recurso? Não tem recurso. Não tem. E se não tem recurso, não tem riqueza, tem o quê? Pobreza. Não tem prosperidade. Ainda que, eita glória,
Versículo 10, Jeremias capítulo 25. Por causa da desobediência, as luzes das lamparinas se apagam. Ei, querido, lamparina acesa é a presença de Jesus. João 8:12, ele falou assim: eu sou a luz eu sou a lamparina do mundo. E se a igreja, que tem que ser o farol, apontar o caminho, está em desobediência, se eu tenho que ser um profeta de Deus, se você é um profeta, profetisa de Deus, e ouve a voz do Senhor, não obedece, está em desobediência, você não aponta caminho para ninguém. Tudo isso levou Judá e Jerusalém para o cativeiro. Foi isso que deu autoridade para o inimigo vir saquear, roubar e levar esse povo para o cativeiro. Foi isso que deu autoridade a Nabucodonosor de pegar o rei Jeconias, de pegar a rainha e levar para o cativeiro. Nesse contexto, Deus fala com o povo. Nesse contexto acontece então Jeremias capítulo 29, que foi o primeiro texto que nós lemos, que fala então que Jeremias envia uma carta para o povo. Peraí, pastor, o povo foi levado cativo. O rei, a rainha, os príncipes, os copeiros, os ferreiros, todo o povo lá que podia produzir algo, os jovens, todo mundo foi levado cativo. Jeremias estava no meio desse povo. E como que ele envia uma carta para um povo que ele fazia parte? Porque ele não foi levado cativo. Ele e alguns outros anciãos ficaram em Jerusalém. Peraí, se quem anda de desobediência é levado cativo, e o povo foi levado cativo, por que Jeremias ficou? Porque ele era obediente. Então, ainda que o povo que você tem andado anda em desobediência, não é justificativa para que você também ande. Você não pode se justificar no seu pecado, na sua falha, no seu erro, porque todo mundo faz. Mamãe já dizia que você não é todo mundo. Jeremias ficou. E nesse contexto, Deus fala com Jeremias. E Jeremias então escreve uma carta. Escreve uma carta para esse povo, o povo que estava lá cativo. Nesse contexto todo que eu te falei agora, esse povo que desobedeceu e passou por tudo isso, estava cativo. Então a carta, Jeremias, de onde ele estava, de Jerusalém, ele envia uma carta para esse povo. E essa carta fala o seguinte. Sabe o que é interessante? É que quando lá em Jeremias capítulo 25, Deus fala que ia parar a voz do noivo. E eu disse, confirme, falo de novo, que o noivo não falava mais, era Deus não falava mais com aquele povo, sim ou não? Só que o povo que estava em desobediência, Deus não falava mais. Mas com o povo que foi levado cativo, Deus começa a falar. Para aquele mesmo povo, Deus manda uma carta. Por quê? Às vezes só paramos para ouvir a voz de Deus nos momentos de dificuldade. Enquanto tudo está indo bem, o moinho está funcionando, estou produzindo. Enquanto eu estou ouvindo ali a voz de Deus, estou podendo adorar o Senhor na igreja. Enquanto está tudo direitinho na minha vida, eu vou tocando a vida do meu jeito. Só que Deus está me falando, olha só, o caminho está errado, tu entrou na esquina errada, tu entrou na curva errada, sai daí. E você não ouve, tu vai parar em cativeiro. Aí lá no cativeiro, você começa a ouvir a voz de Deus. Quem aqui, além de mim, precisou passar por cativeiros para ouvir a voz do Senhor? E falou assim, por que eu não prestei atenção nisso antes? Poderia não estar passando por essa situação. E outra, Deus usa o mesmo profeta. Olha bem para mim. Jeremias por 23 anos falou para esse povo não ouviu. Ele tinha crédito com esse povo, sim ou não? Não. Ele tinha crédito com Deus, mas o povo não ouvia a voz dele. Aí o que Deus faz? Jeremias, é você mesmo? Pode voltar a falar para o povo. Aquele mesmo profeta que falou com você 23 anos e você não deu ouvido, ele volta a falar com você e agora você vai ter que ouvir. Você vai ter que ouvir. E aí vem o versículo 5 de Jeremias capítulo 29. Que
começa a falar do conteúdo da carta. E nem sempre o que Deus fala conosco parece estar alinhado à nossa expectativa. Nem sempre o que Deus fala conosco parece estar alinhado à nossa expectativa. Porque a nossa expectativa é gerada pelo que está no nosso coração. E o nosso coração, dissemos, já falamos e repetimos agora, é enganoso. Então nem sempre o que Deus responde, o que vem da palavra de Deus, o que veio da carta de Jeremias, está alinhado com a expectativa do povo. Presta atenção, versículo 5 ele fala: construam casas. Construam casas. E hoje de manhã que eu estava escrevendo, porque o Senhor me deu essa palavra tem 2 dias. Venho ruminando, hoje eu acordei e fui escrever. E eu lembrava de quando eu era mais menino do que hoje. Né, meu amor? Qual que é o lado branco? É esse? Não, é o outro, esse é o branco. Quando eu era mais menino que aqui, porque aqui eu já sou menos menino, eu ia com meu pai, meu falecido pai. Eu fui criado no interior. E meu pai gostava muito de caça. Então eu ia às vezes caçar com ele. E como é que a gente fazia? A gente subia no meio do mato, eu e ele. A gente passava a noite lá. E como é que a gente passava a noite lá? Quem já viu, eu gosto de ver aqueles documentários do Discovery e tal, que o pessoal fica no mato, acampa e tal. Aquele acampamento é permanente ou provisório, irmãos? É permanente ou provisório? Provisório. E eu lembrava disso quando Deus estava colocando isso no meu coração para falar com você. Porque quem está em cativeiro não constrói casa, constrói abrigo. Abrigo é provisório. Quem está em cativeiro, ele não quer construir casa. Construir casa significa fincar, firmar raízes. Construir casa significa edificar fundamentos para ter uma cobertura. Porque ninguém tem um teto para se cobrir, para chamar de casa, se não fez primeiro o alicerce, se não ergueu colunas, se não colocou um cintamento, se não fez fechamento com paredes. Construir casa é para quem quer se estabelecer na terra. Quem não quer se estabelecer na terra, constrói um abrigo provisório. E aí quando a carta de Deus chega pela boca e a mão de Jeremias a esse povo, e Deus está falando assim, construam casas, significa dizer que o povo estava esperando sair de lá tão rápido, que nem casas tinham construído. Estava morando em abrigos. Quem está em cativeiro não quer construir casa, quer sair voado daquele lugar. Quem está em cativeiro não quer construir casa, quer ser liberto. Só que Deus falou, agora vocês vão ter que construir casa aí, ó. Vocês não querem ficar aí não, mas é aí que vai ficar. Estabeleçam-se aí. Quem está entendendo? Versículo 5 ele fala ainda, Jeremias 29. Plantem pomares e comam do seu fruto, irmãos. Quem planta um pé de abacate hoje, colhe amanhã. Planta hoje, só colhe ano que vem, irmãos. Plantar uma goiabeira, planta hoje, só colhe daqui a 2 anos. Ele fala assim, planta pomares aí e comam do fruto. Olha, seja, ele está falando o quê? Produzam nessa terra. Ele fala, edifiquem nessa terra. Ele fala, produzam nessa terra. Que terra? A terra do cativeiro. A terra para onde eu levei vocês, onde eu fiz o meu servo Nabucodonosor pegar vocês e levar por causa da desobediência de vocês. Só quem está em cativeiro não quer produzir na terra do inimigo. Quem está em cativeiro não quer fazer o inimigo prosperar. Quem está em cativeiro quer que o inimigo fique mais pobre, mais fraco, para ele poder ter a oportunidade de fugir. E Deus fala assim, não, tu vai trabalhar, porque lá na terra onde vocês estavam, o barulho das pedras do moinho, eu já fiz parar. Não tem produção lá, vai produzir aqui. É aqui. Por causa da desobediência. Isso está alinhado com quem está em cativeiro, querido? A expectativa de alguém que está em cativeiro, o profeta falou assim, o Senhor me mandou aqui vir falar com você, qual a sua expectativa? Deus vai bradar. Não, meu irmão, foi só confirmação de Jeremias 25. Eu tenho uma palavra para você. Por causa da desobediência, vocês vão conviver 70 anos na Babilônia. Quem quer a resposta de Deus aí? A resposta na palavra. Versículo 6 de Jeremias 29. Ele fala assim, casem-se
e dê isso em casamento. Antes não tinha voz do noivo e voz da noiva. Na terra da promessa, Judá e Jerusalém, por causa da desobediência, não tinha mais voz do noivo e voz da noiva. Na terra do cativeiro, Deus fala: agora casa, agora se relaciona. Isso não está alinhado com a expectativa de quem quer fugir do cativeiro. Está entendendo? Lá a voz do noivo parou, aqui ela está falando. Lá a voz do noivo, da noiva parou, aqui ela está adorando. Aqui ela está se relacionando. Casem, deem casamento, deem-se em casamento. Escolham noivas para seus filhos, deem suas filhas a noivos nessa terra. Ele fala: olha, é para casar, é para crescer. Versículo 7: cresçam na Babilônia e não diminuam. Gente, eu entendo assim: quem está em cativeiro está olhando para o muro cair, para poder sair correndo. Não está ocupado em produzir, em casar, em edificar casa, edificar pomares, se relacionar com aquele povo, crescer naquela casa, crescer naquela terra. Está entendendo? E versículo 7 de Jeremias 29: procurem a paz dessa terra e orem por ela, porque é na paz dela que vocês vão encontrar paz. A paz está onde Deus colocou, porque foi Deus que colocou aquele povo cativo na Babilônia. A paz está lá. Pastor, mas eu estou fora de paz. Ele fala: procura. O que é procurar? Esse aqui, ó. Acende a luz, varre a casa, procura, lembra? Procura. Por quê? Se Deus mandou procurar é porque ela está lá. Você só não encontrou ainda. Você só não achou ainda. Mas Deus falou: procura aí, nessa terra onde eu plantei você, a paz, porque ela está aí. Você que não procurou. Você que não encontrou porque não procurou, ou procurou mal, ou desistiu de procurar. Porque a paz está onde Deus plantou os seus pés. A resposta está onde Deus colocou você. E é o mesmo profeta, o Jeremias, de 23 anos atrás, que falava, que está falando com Judá e Jerusalém mais uma vez. E é a mesma coisa que está falando: a paz de Deus está na terra que Ele plantou você. Se você está sem paz nessa terra, comece a procurar diligentemente, que tu vai encontrar. E não só procure, ore por ela. Ore por ela. Orar é contribuir para que ela permaneça. Amém ou não amém? Orar é, nesse contexto que eu estou entendendo, a interpretação do pastor, tá? O orar aqui é: encontrei a paz, olhei para a paz. A paz precisa de quê? Lembra que eu fui criado na roça? Meu pai sempre fazia o seguinte: e limpava os canteiros das hortaliças e chegava ao pezinho delas adubo. Adubo era para quê? Para fortalecer e fazer crescer, produzir. Então procure e adube com oração a paz dessa terra, porque foi aqui que o Senhor te plantou. Ela está aqui. Ela está aqui. Não está em outro lugar. Ela está aqui. Aleluia! Mas eu disse, queridos, que nem sempre o que Deus fala parece estar alinhado com as nossas expectativas. Eu disse porque isso está alinhado com o desejo do nosso coração. Mas também essa falsa expectativa é gerada quando ouvimos pessoas erradas. Então a gente não tem dado ouvido a Jeremias, o profeta que Deus levantou na terra, mas tem dado ouvido a outros profetas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia mais uma vezinha só. Jeremias capítulo 28, versículo 1. Eu preciso ser muito bíblico para você entender o que o Senhor está falando. Jeremias capítulo 28, do 1 ao 3. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no 5º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azur e profeta da cidade de Gibeão,
falou comigo na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Ele me disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Por que que o povo se frustrou quando a carta de Jeremias chegou? Porque eles estavam ouvindo profetas que Deus não levantou. Porque se você for olhar o texto que nós lemos, havia profetas no meio do povo dizendo: esse cativeiro é de 2 anos, esse cativeiro vai passar rápido, então não precisa construir casa se vão ficar aqui 2 anos, sim ou não? Preciso construir uma casa? Se eu vou ficar aqui só 2 anos? Abrigo, irmãos. Eu preciso plantar pomares? Não, vou comendo do que eu vou conseguindo produzir aqui rapidinho. Eu preciso me relacionar e casar? Não, porque vou ficar aqui só 2 anos. Só que esse profeta é falso. Esse profeta não foi levantado por Deus. Porque no versículo 8 e 9, versículo 8 e 9 de Jeremias 29 fala assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Então o povo que não dava ouvido a Jeremias, lá em Jeremias capítulo 25, estava dando ouvido aos profetas no capítulo 29, profetas que estavam no meio deles que Deus não levantou. E por causa disso, a expectativa estava desalinhada com o conteúdo da carta. Porque a gente tem acreditado em falsas profecias. A gente tem acreditado em profetas que Deus não levantou. E não tem dado ouvido ao profeta que Deus levantou. O profeta que Deus levantou fala: a paz está nesse lugar. Comece a procurar e interceder por ela. Esses falsos profetas profetizam segundo o desejo do coração de vocês. O pastor testificou. Claro, é o desejo do seu coração, não é a palavra de Deus. E por causa disso muitos têm se enganado. Amém ou não amém? O povo tinha dificuldade de ouvir. Quando ouvia a pessoa errada. Eles não ouviam, Bia. E quando ouviam, ainda ouviam o profeta errado. Não ouviram Jeremias, e por isso foram levados cativos. No meio do cativeiro, davam ouvidos aos falsos profetas, adivinhadores e sonhadores. Não tinham sido levantados por Deus. Pastor, mas falou tudo da minha vida, tudinho, no mínimo detalhe. Você lembra de Paulo? Paulo e acho que era Silas. 2 dias caminhando na cidade, uma menina com espírito de adivinhação vinha atormentando a vida deles. Até que Paulo se irritou, porque Paulo era sanguíneo, hemorrágico. Expulsou aquele demônio daquela garota. E ela parou de adivinhar. Os senhores daquela garota correram atrás para prender Paulo e bater nele e no Silas, porque acabou com o lucro deles. Tem palavra profética que é só adivinhação do inferno para acalentar o desejo do seu coração. Não é profeta levantado de Deus. Profeta levantado de Deus tem a palavra de Deus na sua vida e pode confirmá-la. Estão acabando. Quem fala assim, graça? Ufa, até que fim. Cuidado com esses falsos profetas. Eles só sonham e profetizam o que lhes é conveniente. Porque Deus vai abençoar você, vai te dar uma casa, vai te fazer prosperar. Irmão, próximo culto vai estar chapado. Quando Deus fala assim, está lá de se humilhar e poder começar a procurar a paz daqui, quero ver ele chapado desse jeito. Tá entendendo? Porque profetiza. Gente, olha só. Quem está aí antenado nas redes sociais, você sabe que o negócio não está fácil, vai piorar. Amém ou não amém? Brasília, o negócio ferveu hoje, a coisa está complicada, aquilo vai se estender para a nação inteira. Quanto mais mexer, mais vai feder. Temos que orar pela paz na nossa nação. E tu falar que agora Deus vai prosperar a tua vida, vai fazer você crescer.
Vai dar o quê? Glória a Deus, irmão, porque o negócio está tudo ruim. Se eu pelo menos crescer, tá bom. Mas será que essa é a palavra de Deus? A palavra de Deus aqui está falando assim, olha só, é aí onde você está. Tu vai ter que procurar essa paz. E tu vai ter que adubar ela, tu vai ter que orar por ela. Porque senão ela vai acabar também. Está entendendo? É hora de buscar a paz, irmãos. Cavucar para procurar a paz. E interceder por ela. Tem profeta que só profetiza o que o coração quer ouvir. Esses são falsos profetas. Porque Jeremias mesmo, Jeremias capítulo 17, versículo 9, ele fala assim: o coração do homem é enganoso. O nosso coração nos engana. E tem profeta falso, adivinhador dos infernos, que aproveitam dessa oportunidade para ludibriar você e fazer você caminhar pelo mau caminho, caminho da perdição. Pastor, o que eu faço? Ouça a voz de Deus, pela palavra e da boca dos profetas que Ele levantou. O versículo 10 de Jeremias 29 fala: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Irmãos, 70 anos hoje são 3 gerações e meia. Hoje, cada geração tem em média 20 anos. Por causa da tecnologia, das informações, da velocidade da informação, a gente pode considerar até uma geração 10 anos seguidos se forma uma geração. Mas em média são 20 anos. Se a gente for aplicar diretamente hoje, a gente está falando o seguinte: a palavra que eu disse lá em Jeremias capítulo 25 vão levar 3 gerações e meia para se cumprir na tua vida. Ou seja, por causa da sua desobediência, o seu lugar é aqui, nesse lugar que eu plantei você. Quem vai colher o cumprimento da promessa na sua vida? Seus filhos e netos. A segunda e a terceira geração depois de você. 70 anos. 70 anos. O que eu faço? Procura a paz dessa terra e adube ela para que ela não acabe. E para encerrar agora de verdade, descanse. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ei, descansa. Ele sabe, fala, Ele sabe o que tem de melhor para nós. Versículo 11. Eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz, não são de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Futuro, próxima geração. Esperança, libertação do cativeiro e cumprimento da promessa de voltar para a terra do Pai. O que eu faço agora, pastor? Descansa nessa terra. É aqui. Olha bem para mim, todos vocês. O pastor de vocês está falando agora o seguinte: vocês estão aqui porque aqui é a sua terra. As circunstâncias te trouxeram para esse lugar. E o Senhor está falando assim: só daqui a 3 gerações e meia essas coisas podem mudar. Nesse tempo, procure a paz e adube-a para que ela não acabe. Estabeleça fundamentos, edifique casas, produza os pomares, ou seja, produza e colha desse fruto da sua produção, viva dele, se relaciona, deem-se em casamentos, voltem a se relacionar aqui, porque lá vocês não ouviram
a minha voz, mas aqui vocês estão ouvindo a minha voz. Então é aqui que vão permanecer até que venha uma próxima geração. Jesus disse em Mateus capítulo 6: por que tanta ansiedade? Por que tanto desespero? Por que andais ansiosos com o dia de amanhã? Do que haver de comer, de beber, de vestir. Nesse tempo, temos que buscar o Senhor com incessante oração e com sinceridade de coração. Versículo 12 ele diz: então vocês me invocarão. Então vocês me invocarão de onde? Da terra onde eu os transportei. Daí que vocês vão me invocar. Desse lugar onde eu plantei vocês. Vocês me invocarão. Se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Quando? Depois de 3 gerações e meia, quando aprendemos a buscar o Senhor e o encontrá-lo, ele fala assim: eu serei achado de vós. Ou seja, é como se ele assim: vou me deixar achar. Se eu vir sinceridade no coração de vocês, eu vou deixar que vocês me encontrem. Porque a gente não consegue encontrar Deus pela nossa própria força e vontade. Ele se permite conhecer, Ele se dá a conhecer. A palavra diz que Ele nos amou primeiro, que Ele veio em nossa direção. É desejo dele também se relacionar conosco, porque Ele veio nos salvar. Ele fala: se eu vir sinceridade no seu coração, eu serei achado, eu me deixarei achar. E quando vocês me encontrarem, então eu cumpro a minha palavra, vocês voltam. Até lá, é aqui. Amém, amém. Quem pode aplaudir o nome do Senhor? Queria que você abrisse a sua Bíblia mais uma vez. 1 Coríntios, capítulo 11.